Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira. Bom, primeiro dia útil, de 2023, o ano agora sim começando, dia primeiro geralmente é aquele dia onde a gente fica curando a ressaca, dormindo o dia inteiro, descansando, mas agora 2023 começou de vez e a expectativa é que hoje já chegue reforço aí no Vasco da Gama. A gente vai conversar muito sobre isso. O Vasco que é o time que mais gastou dinheiro com contratações nessa janela de transferências. Realmente a gente vive um novo momento, Vamos aqui atualizar todas essas informações. Vamos falar também sobre negociações que estão em andamento, enfim, dar aquela passada geral para você que estava meio off aí de Vasco nessa virada de ano, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, beleza? Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante, conto com você também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E olha só, a partir de hoje já começa a ter futebol ao vivo de novo aqui no Brasil. Isso mesmo, a Copa São Paulo começa e claro, na 1xBet você pode apostar em todos os jogos da Copinha. E a 1xBet te dá um bônus, tá? Você que vem aqui do canal Machão da Gama, você tem o seu depósito dobrado. Se você botar R$10 vai virar 20. Se você botar 50 vai virar 100. Se você botar 100 vai virar 200. Se você botar 500 vai virar 1.000. E assim por diante. A 1xBet dobra o seu primeiro depósito. Basta você vir no link aqui que está no comentário fixado e utilizar também o nosso código promocional que está lá no comentário fixado. 1xBet patrocina aí diversas competições de futebol pelo Brasil e pelo mundo e patrocina também aqui o canal Machão da Gama. Link no comentário fixado. Bom, meus amigos, o Vasco vive realmente um novo momento, A gente está vendo aí nesse período de contratações, o Vasco investindo, o Vasco comprando jogadores. O Vasco comprou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Coisa assim que era inimaginável há 2, 3 anos atrás, já que o tipo de contratação do Vasco geralmente era jogador que não tinha espaço em lugar nenhum, jogador por empréstimo, jogador que estava em baixa, medalhão que não jogava bola há 5 anos, em alto nível. Esse era o tipo de contratação do Vasco e o torcedor tinha que rezar para dar certo e geralmente não dava certo, Tanto que nas últimas temporadas, infelizmente, o Vasco acumulou aí rebaixamentos, briga contra rebaixamento, um campeonato na Série B sem acesso, enfim, um filme de terror, que foi a vida do vascaíno nas últimas temporadas. Mas 2023, pelo menos nesse início, vai aparentando ser diferente, porque o Vasco até o momento foi a equipe que mais investiu em reforços para a temporada de 2023. O Vasco já gastou 43 milhões de reais em contratações para a temporada de 2023. Em segundo lugar está o Grêmio, outra equipe que vem da Série B e gastou até o momento 32 milhões de reais. E esse valor do Vasco ainda vai aumentar, porque esses 43,2 milhões ainda não contam com as chegadas de Orediano e Pumita Rodrigues, que devem chegar essa semana, o Orediano custando aí 20 milhões e o Pumita Rodrigues custando cerca de 10 milhões. Então o valor vai para mais ou menos ali 73 milhões de reais ainda essa semana investidos para 2023. Então o Vasco vivendo aí um novo momento, no futebol, e tomara que todas essas contratações deem certo e que o Vasco tenha uma temporada brigando na parte de cima da tabela, porque é isso que a torcida do Vasco tanto merece depois de tanto sofrimento aí nos últimos anos. Bom, vamos aqui falar das contratações que estão bem próximas, de chegar. O Vasco pode confirmar essa semana, aliás, o Vasco deve confirmar e anunciar oficialmente essa semana pelo menos 3 contratações. O Vasco deve confirmar oficialmente 3 contratações e ainda tem negociações acontecendo com o meia do futebol uruguaio, que a gente vai falar aqui, e também com o goleiro Ivan, Então, assim, 5 contratações talvez sejam anunciadas aí nos próximos dias, mas 3 com certeza vão acontecer porque aí já estão certas. A primeira, Pumita Rodrigues. A gente começa falando aqui de Pumita Rodrigues.
O lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues chega hoje no Rio de Janeiro. Ele é aguardado às 5h45 lá no aeroporto do Galeão. O lateral direito vai desembarcar às 5h45 no aeroporto do Galeão. O jogador de 25 anos passará por exames médicos antes de assinar oficialmente o seu contrato com o Vasco da Gama. Contrato esse que será de 4 temporadas. O contrato entre Vasco e Pumita Rodrigues. Já está tudo certo aí entre o Vasco e o Nacional do Uruguai. Os documentos já foram trocados, né? E o Vasco agora aguarda a chegada do lateral direito Pumita Rodrigues aqui no Rio de Janeiro. Ele está previsto para chegar às 5h45 no aeroporto do Galeão. A informação dada pelo Vene Casagrande é que a negociação entre Vasco e Nacional do Uruguai girou em torno ali de 2 milhões de dólares, né? Mais ou menos ali 10 milhões de reais. O lateral direito Pumita Rodrigues chegando hoje para assinar com o Vasco da Gama. A gente fala agora aqui de outro uruguaio que está em negociação com o Vasco e essa negociação pode avançar nessa semana. O assunto agora é Franco Fagundes, né? Informação também aqui do Vene Casagrande. Vasco e os representantes de Franco Fagundes têm uma reunião marcada, né, para essa semana, reunião que pode acontecer no dia de hoje. O Vasco ainda não realizou uma proposta oficial pelo Franco Fagundes, mas o Vasco já manifestou oficialmente que tem interesse na contratação do jogador. E o empresário do Franco Fagundes disse que o jogador também tem interesse no Vasco, né? O jogador quer vir para o futebol brasileiro, quer vir para o Vasco. Então, o Vasco quer o Franco Fagundes quer o Vasco. Tá faltando o quê? Tá faltando as partes se acertarem, né? O empresário garantiu que terá uma reunião ali com o Paulo Brax e tem a questão do Nacional do Uruguai, que está pedindo cerca de 8 milhões de dólares pelo jogador. O Vasco vai fazer uma oferta ao Nacional do Uruguai, mas provavelmente não será uma oferta de 8 milhões. O Vasco deve oferecer um valor menor por um percentual do jogador para tentar avançar na contratação desse Franco Fagundes, jogador de 22 anos de idade, que já faz parte da seleção uruguaia e é um dos principais jogadores do Nacional do Uruguai. Seria uma excelente contratação. Tomara, né, que as coisas realmente avancem para que o Vasco consiga fechar essa contratação do Franco Fagundes, porque é um jogador diferente, tá? É um jogador jovem que tem muito para evoluir e com certeza, assim, a médio e longo prazo, então, ele seria um jogador importantíssimo aí para o Vasco da Gama. Então, negociações com o Franco Fagundes devem esquentar a partir de hoje. Outro jogador que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Vasco, o anúncio pode acontecer a qualquer momento, deve acontecer ainda essa semana, é Robson Bambu. Já está tudo certo, o Robson Bambu já fez os exames, já foi aprovado nos exames médicos e agora falta ali a troca de documentos, né, entre o Vasco e o Nice da França. Isso não aconteceu nos últimos dias por conta do Réveillon, né, tava tudo ali mais lento, mais parado. Mas agora, a partir de hoje, né, Vasco e Nice deve trocar essa documentação e Robson Bambu, zagueiro, deve ser anunciado de forma oficial pelo Vasco. É um zagueiro que teve uma temporada ruim no ano passado, né, foi mal no Corinthians, mas ele teve, há 2, 3 anos atrás, uma excelente temporada no Atlético Paranaense, onde ele foi campeão brasileiro. Teve boa temporada também no Santos, e a temporada dele no Atlético Paranaense foi tão boa que ele foi comprado pelo Nice por mais de 50 milhões de reais, né? Ele não se adaptou bem ao futebol francês, o Nice emprestou o jogador ao Corinthians e agora empresta ao Vasco da Gama, um jogador que o treinador Maurício Barbieri tem muita confiança, né? E pediu ali a contratação do Robson Bambu. Já tá tudo certo também entre Vasco e Robson Bambu, entre Vasco e Nice, e falta só os documentos chegarem para que o jogador seja anunciado aí por empréstimo, né? Robson Bambu chega por empréstimo. Mais um jogador que está acertado é o Luca Orediano, jogador de 22 anos do Vélez, que o Vasco investiu aí 20 milhões de reais e o jogador é aguardado amanhã. Pumita Rodrigues chega hoje no Rio de Janeiro e Orediano chega amanhã para realizar exames e assinar o seu contrato ali de 4 temporadas com o Vasco da Gama. É basicamente isso, né? Os jogadores que estão certos: Pumita Rodrigues, Robson Bambu e Orediano. Esses 3 já estão certos e serão anunciados provavelmente nessa semana. Franco Fagundes, o Vasco está em negociação. A tendência é que essa semana a negociação dê uma avançada. E outro jogador que o Vasco deve intensificar também as negociações nessa semana é o goleiro Ivan, do Corinthians, né? Jogador que estava emprestado ao Zenit da Rússia e que é alvo do Vasco para a temporada de 2023. Por enquanto a gente não tem muitas novidades sobre o Ivan, mas a tendência é que durante a semana a coisa dê uma esquentada. No mais é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje com mais informações do Vascão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!